vivendo, talvez você lembre um pouquinho de alguns filmes que você assistiu. Talvez a série do The Walking Dead, talvez aquele filme 2012, ou aquele outro filme O Dia Depois de Amanhã. E talvez você esteja olhando para sua vida, ou para o estilo de vida que você está vivendo hoje, e talvez a sua relação seja muito parecida com um filme de Hollywood, ou pensar em algo nesse sentido. E na verdade não é. Então, quando algumas pessoas pensam em apocalipse, já estão pensando no fim do mundo. E pode produzir duas coisas nas pessoas: medo, medo do futuro, medo das coisas que podem acontecer, ou uma aversão para com Apocalipse. E Apocalipse é um livro bíblico que tem por plano de fundo, por ideia, falar, ministrar, conduzir, edificar a vida da igreja. No fim das contas, eu prefiro mais aquilo que o Billy Graham falou sobre Apocalipse, ou melhor, sobre o fim da Bíblia. Ele disse mais ou menos assim: gente, pode ficar tranquilo, eu li a última página da Bíblia e a igreja vence. Se eu e você entendemos que nós somos comprados com o sangue precioso de Jesus, se eu e você entendemos que fazemos parte do povo de Deus, se eu e você entendemos que somos discípulos autênticos de Jesus, se eu e você nós entendemos que fomos alcançados pela graça de Deus, você pode descansar o teu coração e meditar em Apocalipse, refletir em Apocalipse e entender que Apocalipse tem coisas para a sua vida e para a minha vida. Então, eu quero passar uma reflexão breve. Tem alguns pontos aqui no meu esboço e eu pretendo passar por ele em 2 horas mais ou menos, tá bom? Então, abre em Apocalipse capítulo 1, nós vamos ler do 1 ao 3, daí na semana que vem nós vamos do 4 ao 8 e assim por diante, tá bom? Então, hoje é do 1 até o versículo 1, desde o versículo 1 até o versículo 3, tá bom? Lá diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Normalmente nós lemos e oramos, mas eu já vou continuar falando aqui, tá bom? Seguinte, quando eu começo a pensar em Apocalipse, o início do livro já é muito revelador para mim. O título mais próximo de Apocalipse, e na verdade o título em grego, não é Apocalipse, mas é Revelação. E essa é a ideia, é um livro de revelações. Quando a gente começa a pensar nisso, a gente começa a pensar em duas coisas, ou talvez não. Mas uma delas é revelação, como algumas pessoas têm por aí, e falam, ensinam, ministram, dizem por aí, vão revelar coisas da sua vida, o seu RG, o seu CPF, quantos quilos você pesa, e assim por diante. Ou você começa a pensar num segundo aspecto, que é o seguinte: isso tudo é uma farsa, isso tudo é um engano. Eu posso até acreditar em Deus, mas não acredito nesse negócio de revelação por aí. Só que o livro de Apocalipse tem esse título e tem a intenção de revelar coisas para mim e para você. Coisas em que aspecto? Coisas futuras e coisas que dizem respeito à vida da igreja ainda hoje. Então, quando eu fico pensando nisso, eu fico pensando que é uma revelação de Jesus. Não é uma revelação de qualquer pessoa. É a revelação do próprio Deus que se fez carne. Na verdade, quando nós lidamos com a Bíblia como inteira, como completa, nós estamos lidando com a revelação do próprio Deus. Uma revelação que não é parcial, mas uma revelação que é completa, que é plena, que é direta, que é entregue para mim e para você. Então, você jovem, você adolescente, você que está me ouvindo, que é um pouco mais vivido, essa revelação também é para você. Mas não é uma revelação qualquer.
é algo que Jesus deseja falar ao seu coração. Então, por isso que nós não devemos ter medo. Porque se Jesus deseja falar ao nosso coração, o nosso coração deve estar aberto para ouvir o que ele deseja falar para mim e para você. Então, com isso, eu também quero afirmar que essa revelação não é uma revelação do Lourival para vocês. Não é uma revelação da igreja presbiteriana para vocês. Não é uma revelação de homens. É uma revelação do próprio Deus. Também quando nós estamos afirmando tudo isso, nós também não estamos falando que é algo inventado, algo que surgiu da nossa cabeça, mas algo que Jesus está preparando para mim e para você. Se nós entendemos esse primeiro aspecto da revelação, nós podemos entender o segundo aspecto. Tudo aquilo que Jesus fala acontece. Tudo aquilo que Jesus revela, tudo aquilo que Jesus transmite, tudo aquilo que Jesus proclama, tudo aquilo que ele está afirmando nesse momento acontecerá. Você pode ter medo, você pode não querer ouvir, você pode até tentar fugir de tudo isso, mas vai acontecer. Vai se cumprir. Talvez ainda não em sua plenitude, talvez esse seja o melhor gancho com o momento que nós estamos vivendo. Tudo aquilo que vai ser falado em Apocalipse ainda não está se cumprindo plenamente. Então, eu preciso falar algo para vocês. Nós estamos vivendo tempos difíceis, mas ainda não é o fim. Então, tem duas coisas que você tem que fazer diante disso. A primeira delas, descansa o teu coração. Descansa o teu coração. Ainda não chegou a sua hora de morrer, ainda não vai cair um meteoro no planeta Terra, nós não estamos vivendo uma nova era dos dinossauros e que tudo vai acabar. Ainda não é o fim, tá bom? Ainda há aspectos da palavra de Deus que se cumprirão antes de tudo, tá bom? Então, algumas pessoas têm revelado por aí que a situação que nós estamos vivendo no mundo hoje é sinal de que o mundo vai estar acabando, e tinha até uma revelação para essa semana. Não sei quantos de vocês viram ou não, tinha uma revelação para o dia 8 de abril. Se não me falha a memória, às 18 horas e 30 minutos. E como vocês estão vendo, e essa live comprova, ela não se cumpriu, tá bom? Assim como tinha uma profecia para outubro de 2018, que também não se cumpriu, como tinha uma profecia para 2012, não se cumpriu, tinha uma profecia para 2000 também, não se cumpriu, tá? Por quê? Porque toda a palavra de Deus ainda não cumpriu os planos e propósitos de Deus para o planeta Terra e para a salvação daqueles que precisam ainda ser salvos, tá bom? Ainda há eleitos que precisam ouvir a palavra de Deus e encontrar a mensagem de graça e salvação. Amém? Vocês estão ouvindo aí? Ainda estão acordados? Ninguém dormindo? Joia. Pensando ainda nessa ideia de que acontecerá aquilo que Jesus vai falar, você tem uma ideia muito simples, uma ideia imediata e uma ideia futura. Apocalipse, para os primeiros leitores de João, não foi a internet que travou, viu? Foi eu que engasguei agora, tá bom? Para os leitores de João, no primeiro século, quando eles liam, eles entendiam exatamente o que aquela mensagem significava. Por quê? Porque aquela mensagem tinha um significado para aquele povo que estava ouvindo. Assim como essa mensagem de Apocalipse tem uma mensagem que nós entendemos hoje, nos dias que nós vivemos. E acredito eu que ela é extremamente aplicável para os nossos dias e para aquilo que nós temos vivido. Mas ela é aplicável no sentido de trazer consolo, no sentido de trazer paz, no sentido de trazer direcionamento, no sentido de trazer entendimento. Esse é um primeiro aspecto daquilo que se acontece, daquilo que se cumpre sobre as nossas vidas. O segundo aspecto é o aspecto futuro, que diz respeito ao escatós final. Nós vamos falar de escatós daqui a pouco, mas só para você entender tudo isso. Quando eu entendo tudo isso, eu começo a perceber que Deus usa meios e ideias para falar a mensagem dele.
Aqui nos primeiros versículos é usado a figura de um anjo. O anjo vem, pega João e leva ele para um lugar específico para ele poder registrar todas as visões. Aquilo que João registra é aquilo que nós lemos. Mas como Deus usa o anjo aqui, nós precisamos entender primeiro a figura de anjo dentro de Apocalipse. Esse anjo é um ser celestial. Ponto final. E todos os anjos são seres celestiais, não são corpóreos, não têm relações com homens e nem com mulheres. É importante nós frisarmos isso. Jesus afirma isso para nós. E por quê? Porque nós entendemos isso e podemos olhar para toda a Escritura a partir disso. Por exemplo, lá em Gênesis 6, quando fala dos filhos de Deus se apaixonaram pelas filhas dos homens, não está falando de anjos, porque anjo não se relaciona, porque ele não é um ser corpóreo, ele é um ser celestial, tá bom? Segundo detalhe, você não tem um anjo da guarda. Desculpa te frustrar, viu? Desculpa te frustrar. E desculpa também desmistificar a igreja, que eu não posso falar o nome, senão eles podem bloquear a gente depois, tá? A igreja que fez propaganda de recalchutagem do anjo da guarda. Isso não existe, porque você não tem um anjo da guarda, tá bom? Anjos são seres... Que foi, Peri? Não, é a igreja que... Fiquei sabendo, é uma boa de vida. Tá bom. Os anjos, como seres celestiais, eles são designados para uma missão específica, como acontece aqui, como aconteceu com José e com Maria, como aconteceu com Abraão e como aconteceu em outros relatos bíblicos. Não tem essa ideia de que anjo está ali o tempo todo guardando você como se fosse um guarda-costa, tá bom? Anjos recebem missões específicas, cumprem e ponto final. Também, para aqueles mais apaixonados, não existe o anjo cupido, tá bom? A gente já encerra isso por aqui, tá bom? O anjo deveria ter essa missão, e a missão dele é que a mensagem de Deus seja conhecido. Para isso ele usa João, leva João para um lugar, e João registra toda a mensagem que precisa ser registrada. Ok? Mas anjo, ainda dentro da linguagem de Apocalipse, pode significar um pastor de igreja local. Quando há o registro, as 7 cartas às igrejas, isso fica muito claro, porque eles escrevem assim, ao anjo da igreja. Não é um anjo celestial, não é um anjo que está fazendo a guarda da igreja, é o pastor local da igreja. Então, para a gente fazer essa distinção de anjos aqui dentro de Apocalipse e podermos entender um pouquinho melhor a mensagem. Então, fica muito claro quando nós olhamos aqui para a ideia, é que o anjo está fazendo conhecida a mensagem ao servo João. E é interessante perceber que a expressão servo repete aqui, é a palavra grega doulos, que significa literalmente escravo. Então, aqueles que seguem Jesus não são mais aqueles que cumprem a sua própria vontade, mas que seguem a vontade do seu Senhor. Isso significa que você não tem livre-arbítrio, como algumas pessoas falam por aí, mas que você só segue a vontade do seu Senhor. Isso é ser servo. Nós cumprimos a vontade daquele que nos arregimentou, aquele que nos chamou, aquele que nos separou das trevas para a maravilhosa luz. Nós não vivemos mais a nossa vontade, mas a vontade do próprio Deus sobre as nossas vidas. Tá bom? Entendendo um pouquinho disso, nós precisamos entender como que é a mensagem central que Deus tem para nós hoje. E a mensagem central é da bem-aventurança. A minha versão fala de feliz e felizes. Mas no original grego, você só tem uma vez a expressão
macaraios, que significa bem-aventurança ou uma felicidade plena, uma felicidade completa, uma felicidade que ninguém pode roubar. É interessante você perceber que daí ele usa a palavra macaraios para outros 3 verbos gregos. O primeiro verbo é o verbo ler, o segundo verbo é o verbo ouvir, e o terceiro verbo é o verbo guardar. A palavra no grego para ler está no singular. A palavra ouvir e guardar está no plural. O que isso significa? Alguém leria essa mensagem para o povo. Aquele que lê é bem-aventurado. Perceba, Deus abençoa aqueles que leem a palavra dele. Então, de uma maneira bem simples, você quer ser bem-abençoado? Bem-abençoado é ótimo. Você quer ser bem-aventurado na sua vida? Leia a Bíblia. E faça a oração se quiser crescer. Eu sabia que a Tamara ia fazer o gestinho. Mas isso é verdade. Todos aqueles que leem, se debruçam sobre a palavra de Deus, vão ter a sua vida transformadas, modificadas, vão se tornar mais parecidos com Jesus. E aqui tem um ponto interessante. Essa semana está circulando nas redes sociais, eu não sei quantos de vocês fazem parte ou não, tem um grupo no Facebook chamado Calvinistas. Se vocês não fazem parte desse grupo, vai lá, faz parte desse grupo. Tem muita coisa idiota que eles ficam discutindo lá. Mas tem algumas coisas boas que eles também discutem. Nesse grupo, um pastor chamado Victor Azevedo, alguém compartilhou um vídeo dele criticando a Bíblia e falando que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas que ela só contém a palavra de Deus em alguns momentos e que você precisa tirar Jesus da Bíblia e ficar só com Jesus. Ele está jogando fora o plano redentivo que há na Bíblia inteira. Ele está jogando fora a inspiração para escrever a Bíblia. Ele está jogando fora a atuação do Espírito Santo quando nós lemos a Bíblia e interpretamos a Bíblia. E ele diz assim, nós podemos fazer isso e só tirar Jesus e ficar só com Jesus, porque mais de 5.000 religiões diferentes usam a Bíblia. Só que qual é o ponto em questão? O ponto em questão é que você que aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você tem o Espírito Santo sobre você, que te orienta para ler a Bíblia de maneira correta, coerente e pautado nos princípios corretos. O que ele está desconsiderando é que a Bíblia, por completo, é revelação de Jesus. Não é só numa parte, é nela como um todo. Quando você tem histórias, narrativas no Antigo Testamento, que parece que Jesus não está ali, ele está sim. Desde o início. Porque Jesus é de eternidade a eternidade. Lá em Hebreus diz que ele é o mesmo ontem, hoje e o é para sempre. Então, nós podemos descansar nisso. Então, o livro que você tem nas suas mãos, pode ler, pode descansar o teu coração. Vai ter coisas que você não vai entender? Leia mais uma vez, leia outra vez, e com o tempo vai clareando isso para você. Tem alguns que são mais doces? Claro que tem. Claro que tem. É mais fácil você ler alguns evangelhos do que você ler Levítico, por exemplo. Mas a Bíblia inteira é inspirada por Deus e é útil para nós usarmos ela. Mas é interessante que, ao mesmo tempo que é abençoado quem lê, também é abençoado quem ouve. E ouvir aqui tem 2 aspectos, porque sempre quando alguém lia a Bíblia, ele lia e explicava. Pregação, prédica, discurso a partir da Bíblia não é algo novo, tá? É algo que sempre existiu. No período interbíblico, quando o pessoal está experimentando aquilo que é chamado de diáspora judaica,
eles começam a fazer as sinagogas. O que são as sinagogas? Numa cidade específica tinha 10 homens judeus, eles construíam um local de encontro. Isso era uma sinagoga. Nessa sinagoga, eles começavam a partilhar o quê? A ler a Bíblia e explicar a Bíblia. É nesse contexto que começa a ter os rabinos, é nesse contexto que começa a ter os rabis, os mestres e assim por diante. Por quê? Porque as pessoas que ouviam necessitavam de explicação. Então, é muito importante não só você ler, mas você dar importância para a explicação. Ou, em outras palavras, você ouvir também a pregação, a ministração, aquilo que está sendo instruído para você. Em outras palavras, quando você dá prioridade a ouvir a palavra de Deus, você está sendo plenamente feliz. Mas tem um último aspecto, que é o aspecto do guardar, que também está no plural. Então, perceba que não basta só ler, não basta só ouvir, você precisa guardar. Eu me lembro muito do Salmo 119, versículo 11. Guardei as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Isso me faz lembrar também Mateus capítulo 28, do 18 ao 20, onde Jesus vai dizer assim, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas e levando-os a guardar tudo aquilo que eu vos tenho falado. Então, a orientação de Deus para mim e para você é guardar. A ideia de guardar é ser levado à obediência. Ser levado à obediência é extremamente importante. Extremamente importante. Então, esse versículo 3 eu acho extraordinário. Porque ele mostra caminho para mim e para você para sermos felizes. Se você quer ser bem-sucedido na sua vida, ouça aquilo que João escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, e cumpra isso. Você quer ter sucesso na sua caminhada cristã? Leia, obedeça, guarde e ouça a palavra de Deus. Mas ele dá uma razão específica para isso. E ele diz, porque o tempo está próximo. É interessante como há sempre um senso de proximidade com o fim. Principalmente no Novo Testamento. Eu não sei se vocês vão lembrar disso, mas Tessalonicenses, tanto a primeira quanto a segunda, tinha esse senso de proximidade com a volta de Jesus. Nós não queremos marcar data, mas é interessante perceber que nós precisamos cativar em nosso coração esse senso de que Jesus vai voltar. Ele voltará. Isso é uma realidade. Isso é fato. Isso está registrado na Bíblia. Quando Jesus subiu aos céus, ele disse, e os anjos também afirmaram. Jesus falou que ele voltaria, mas os anjos falaram, da mesma forma que vocês viram ele subir aos céus, ele voltará. Então, diante de tudo aquilo que nós temos vivido, qual é a mensagem que consola e conforta o nosso coração? Primeiro, a Bíblia não mentiu. Você pode acreditar nela, você pode confiar nela, você pode descansar o seu coração nela. Segundo, Jesus voltará. E o fato dele voltar é a mensagem central que nós precisamos viver e proclamar. Terceira aplicação para mim e para você. Se a Bíblia tem feito parte do meu estilo de vida, com certeza, dia após dia, eu me torno mais parecido com Jesus. E daí você não precisa ficar procurando por aí revelações extraordinárias, cultos extraordinários. A revelação de Jesus já está gradativamente sobre você. Não precisamos ficar correndo atrás de bênção. Elas vêm até nós. Amém? Pérez, você está por aí?
Canta mais um louvor pra gente aí, Pérez. Qualquer um aleatório? Aleatório.